Olá a todos, aqui quem fala é o professor Ronan Magalhães de Souza, da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Tomé Açu. E nessa videoaula de hoje nós iremos falar para vocês sobre a definição das doses de fertilizantes. Nós já estudamos até o momento como é possível determinar as doses de alguns nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, e agora nós iremos mostrar como nós conseguimos fazer essas recomendações com base nas informações constantes nos laudos das análises químicas do solo e nas tabelas de recomendação de doses de fertilizantes. Para a definição das doses de fertilizantes, nós precisamos ter em mãos um laudo de análise química do solo. Este é o primeiro passo para a determinação das doses de fertilizantes. Logicamente que para termos em mãos um laudo de análise química do solo, nós já realizamos duas etapas deste programa de adubação. Já realizamos a amostragem do solo e a sua análise química. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um resultado de análise química de um solo de Tomé Açu. Podemos observar que existem alguns atributos aqui e nós utilizaremos três informações para fazer a definição da dose de fertilizantes, das doses de fertilizantes que nós iremos empregar no exemplo para uma cultura qualquer aqui. Podemos notar que o fósforo deste solo é de apenas 1 miligrama por decímetro cúbico e o potássio é de 80 miligramas por decímetro cúbico. Para realizar a classificação do fósforo, eu preciso observar um atributo muito importante, que é a textura do solo. Então, a textura desse solo é de 34% de argila. O segundo passo é realizar a interpretação desses valores. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela com as classes de interpretação da disponibilidade de fósforo no solo definidas com base na textura do solo. Essa tabela é uma tabela publicada no livro produzido pelo Dr. Edilson Brasil e sua equipe, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, publicado agora no ano de 2020. Então, por ela, nós conseguimos classificar o fósforo disponível no solo, observando a sua textura. 34% de argila, que é o que nós temos neste solo, está dentro do intervalo de 15 a 35, classificando este solo como um solo de textura média. A classificação do fósforo ela é realizada observando, então, essa linha do meio. E o fósforo ele pode ser classificado, segundo esta linha do meio, para aqueles solos de textura média, com uma disponibilidade baixa, quando o teor é menor ou igual a 8, para uma disponibilidade média, quando a quantidade de fósforo no solo é de 9 a 15 miligramas por decímetro cúbico, para uma disponibilidade alta, quando a quantidade de fósforo no solo é de 16 a 20 miligramas por decímetro cúbico, ou muito alta quando for acima de 20 miligramas por decímetro cúbico. O nosso solo tem 1 miligrama por decímetro cúbico. 1 é menor ou igual a 8 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Logo, o fósforo deste solo é classificado como baixo. A quantidade de fósforo deste solo é classificado como baixo. Para o potássio, a classificação não depende da textura do solo, diferente do fósforo, em função da sua dinâmica complexa, que este elemento, o fósforo, precisa então desta relação da sua disponibilidade com a textura. Essa informação, inclusive, também é empregada, é utilizada para a definição das doses do fertilizante fosfatado. Pois bem, voltando aqui para o potássio. Na análise do solo, nós temos 80 miligramas por decímetro cúbico de potássio disponível. E as faixas para a classificação de potássio disponível no solo variam de baixa a muito alta. Baixa, nós temos menos do que 40 miligramas por decímetro cúbico, né? É um valor menor ou igual a 40 miligramas por decímetro cúbico. E no outro extremo, muito alto,
a disponibilidade de potássio é considerada muito alta quando nós temos mais de 90 miligramas por decímetro cúbico do elemento. 80 miligramas por decímetro cúbico de potássio no solo estão dentro do intervalo 61 a 90. Portanto, o potássio deste solo é classificado como alto. A disponibilidade do elemento é classificada como alta. Então, vamos gravar essa informação. O fósforo do nosso solo, 1 miligrama de fósforo num solo com 34% de argila, é classificado como uma disponibilidade baixa. E o potássio, com 80 miligramas, é classificado como uma disponibilidade alta. A título de curiosidade, no capítulo que trata sobre a interpretação da análise química do solo, no livro do pesquisador, do Dr. Brasil, nós temos aí também a classificação de alguns outros atributos, tá? Como o cálcio, o magnésio, o enxofre e o alumínio no solo, e temos também a classificação para micronutrientes. Após observarmos os resultados da análise química de um solo, atentos aos atributos que são empregados na recomendação das doses de fertilizantes, e classificar esses atributos, o fósforo e o potássio, disponíveis no solo, nós partimos para o terceiro passo, que é a definição da dose propriamente dita dos elementos para uma cultura qualquer. Eu vou usar como exemplo a cultura do arroz e a recomendação de adubação fosfatada e potássica para o estado do Pará. Nós podemos notar aqui na tabela de recomendação que ela tem uma porção onde se observa a textura do solo. Para isso, nós precisamos relembrar que a textura do nosso solo era de 34% de argila, classificando este solo como um solo de textura média. Portanto, eu observo nessa porção textura do solo da tabela a coluna do meio. Em seguida, eu preciso identificar nesta tabela qual é a linha que eu devo observar para definir a dose do fertilizante fosfatado. Lá atrás, nós classificamos o fósforo disponível do solo como baixo, porque nós tínhamos 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo. Portanto, essa disponibilidade baixa do elemento, associada à sua textura, tem como intervalo o valor de 0 a 8 miligramas por decímetro cúbico. E 1 está dentro deste intervalo. Logo, a dose de fósforo a ser aplicada para a cultura do arroz, no exemplo que nós estamos seguindo aqui, seria de 80 kg por hectare de P2O5. O potássio foi classificado na tabela de classificação da disponibilidade como alto. Então, a sua disponibilidade no solo é classificada como alta, onde nós tínhamos 80 miligramas por decímetro cúbico do elemento, e este valor insere-se entre esse intervalo, dentro desse intervalo de 61 a 90 miligramas por decímetro cúbico, sugere que nós apliquemos neste solo 20 kg por hectare de óxido de potássio. Então, concluindo, nós precisamos aplicar, para atender à exigência do arroz de sequeiro, 80 kg por hectare de P2O5 e 20 kg por hectare de K2O. E para o nitrogênio, que também é um nutriente extraído em grandes quantidades por essa espécie, a recomendação é que se aplique de 40 a 60 kg por hectare de nitrogênio. E essa aplicação ela deve ser com doses fracionadas, onde metade da dose eu aplico aos 20 dias após o plantio e o restante aos 35 dias após o plantio.
Existe uma observação no capítulo desta cultura, no livro do Dr. Edilson Brasil, que sugere que áreas recém-desmatadas, onde o teor de matéria orgânica do solo é elevado, a quantidade de nitrogênio deve ser reduzida, tá? Deve-se utilizar esse menor intervalo aí de 40 kg por hectare de N, para evitar que as plantas sofram o acamamento, que elas tombem. Tá? Se elas crescerem muito, elas estiolam, elas ficam finas, ficam altas e podem tombar. Bom, o quarto passo é a definição da dose dos fertilizantes. Então, nós já definimos as doses de nutrientes e agora nós vamos definir a dose dos fertilizantes. Então, nós precisamos aplicar 60 kg por hectare de nitrogênio, 80 kg por hectare de P2O5, de fósforo na forma de pentóxido de fósforo, e de 20 kg por hectare de óxido de potássio. Como exemplo, eu vou utilizar a ureia para atender a demanda de nitrogênio dessa espécie. Então, a ureia é um fertilizante que contém aproximadamente 45% de nitrogênio. A dose de ureia vai ser definida através desta fórmula aqui, ó. Dose de nitrogênio a ser aplicada vezes 100 dividido pela porcentagem do elemento no fertilizante ureia. Então, a dose do fertilizante ureia vai ser igual a 60 kg por hectare de nitrogênio, o que eu devo aplicar para atender às exigências da cultura, vezes 100, dividido por 45% de nitrogênio, que é a quantidade do elemento que eu tenho no fertilizante ureia. Então, 60 vezes 100 dividido por 45 me dá uma dose de ureia de 133,33 kg por hectare deste fertilizante. Para o fósforo, nós vamos empregar o fertilizante superfosfato simples. E na sua composição, nós temos 18% de P2O5. A dose de super simples vai ser igual à dose de P2O5 a ser aplicada na cultura, vezes 100, dividido pela concentração do elemento no fertilizante superfosfato simples. Então, a dose de super simples vai ser igual aos 80 kg por hectare de P2O5 exigidos pela cultura, vezes 100, dividido pela concentração do elemento no fertilizante, que é 18%. Logo, nós deveríamos aplicar 444,44 kg por hectare de superfosfato simples para atender a demanda de 80 kg por hectare do elemento fósforo. E para o potássio? Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse calcular qual seria a dose de cloreto de potássio a aplicar no solo para nutrir a planta de arroz com uma dose de 20 kg por hectare de K2O. A concentração de K2O no cloreto de potássio é de 58%. Então, pause o vídeo, por favor, e tente calcular a dose de cloreto de potássio. A dose de cloreto de potássio é de 34,48 kg por hectare do fertilizante. Uma outra estratégia
que nós precisamos aprender em fertilidade do solo para realizar adubação é o preparo de formulações em grande quantidade. Então, é necessário que nós utilizemos um fertilizante NPK 4-20-16. O que significa isso? Que esse fertilizante tem 4% de nitrogênio, 20% de P e 16% de K. Logo, 100 kg deste fertilizante tem 4 kg de nitrogênio, 20 kg de P e 16 kg de K. Então, como é que eu faço para preparar uma mistura com 1 tonelada que tenha a fórmula NPK 4-20-16, utilizando esses 3 fertilizantes aqui? A ureia, com 44% de nitrogênio, o superfosfato triplo, com 41% de P2O5, e o cloreto de potássio, com 58% de K2O. O primeiro passo é definir qual é a quantidade de nitrogênio que deve compor este fertilizante. Pois bem, se a ureia tem 44% de nitrogênio, significa que 100 kg deste fertilizante tem 44 kg de nitrogênio. Então, através de uma regra de 3 simples, eu consigo definir a quantidade de nitrogênio que eu preciso ter para formar 1 tonelada deste NPK 4-20-16, sabendo desta concentração de nitrogênio de 44%. Então, nessa regra de 3, eu tenho que 100 kg de ureia tem 44 kg de nitrogênio. Quantos quilos de ureia eu preciso adicionar nesta fórmula para suprir 40 kg de nitrogênio? Por que 40 kg de nitrogênio? Porque o NPK deve ter 4% de nitrogênio. E 1 tonelada, eu tenho 1.000 kg de fertilizante. Logo, 4% de 1.000 kg de 1 tonelada correspondem a 40 quilos do elemento. Então, resolvendo essa regra de 3, multiplicando o cruzado 100 kg de ureia vezes 40 kg de nitrogênio dividido por 44 kg de nitrogênio, eu preciso adicionar na minha fórmula 90,91 kg de ureia. Para o fósforo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Porém, a concentração de fósforo no fertilizante é de 41 kg de pentóxido de fósforo. Então, 100 kg deste fertilizante tem 41 kg de pentóxido de fósforo. Qual é a quantidade de superfosfato triplo que eu devo adicionar no meu formulado para fornecer 20% de P2O5? 20% de 1.000 kg de 1 tonelada correspondem a 200 kg de P2O5. Então, também, resolvendo essa regrinha de 3, eu consigo encontrar o valor de 487,80 kg de superfosfato triplo. Multiplicando 100 kg do super triplo por 200 kg de P2O5 e dividindo por 41 kg de P2O5, eu encontro este resultado. Para o cloreto de potássio, a concentração de K2O neste fertilizante é de 58%. E eu preciso ter 16% de K2O, dióxido de potássio, neste formulado. 16% de 1.000 kg corresponde a 160 kg de óxido de potássio. O resultado disso daí nos pede a adição de 275,86 kg de cloreto de potássio. Então, se eu adicionar 90,91 kg de ureia,
mais 487,8 kg de superfosfato triplo, mais 275,86 kg de cloreto de potássio, eu tenho o resultado de 857,57 kg de NPK. Eu preciso fazer 1.000 quilos. Então, 1.000 quilos de NPK menos 854,57 quilos de ureia, superfosfato triplo e KCl dão 145,43 quilos de diferença, que eu vou complementar com um material inerte. Então, adicionando este material inerte à mistura ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, na quantidade de 145,43 quilos deste material inerte, eu vou ter uma mistura com 1.000 quilogramas e com a proporção de 4% de nitrogênio, 20% de P2O5 e 16% de K2O. Portanto, um NPK 4,20,16. Existe também a possibilidade de eu encontrar no mercado disponível fórmulas já prontas de fertilizantes. Como é que eu faço para escolher uma fórmula de fertilizante, então? Vamos ver agora. Após realizar todos esses procedimentos que nós fizemos até agora, coletamos o solo, segundo todos os critérios, encaminhamos o solo para um laboratório, foi realizada a análise química, a emissão do laudo com os resultados desta análise química. Nós interpretamos este laudo, encontramos as doses recomendadas para a cultura que nós estamos trabalhando. E no final, foi solicitada a aplicação de 20 kg por hectare de nitrogênio, 80 kg por hectare de fósforo na forma de pentóxido de fósforo e 40 kg por hectare de potássio na forma de óxido de potássio. Entre as fórmulas disponíveis no comércio, nós temos essas aqui, ó. Um NPK 17, 17, 17, um NPK 10, 30, 20, um 10, 10, 20, um 4, 16, 8, um 24, 8, 12, um 27, 3, 21. Então, lembrando, esses números se referem à concentração de nitrogênio, fósforo e potássio no fertilizante. Então, o fertilizante 17, 17, 17 é um NPK que contém em sua composição 17% de nitrogênio, 17% de fósforo, na forma de pentóxido de fósforo, e 17% de potássio, na forma de óxido de potássio. A primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer a proporção entre os três elementos, nitrogênio, fósforo e potássio, que são requisitados para a nossa adubação. 20 kg de nitrogênio, 80 de P2O5 e 40 de K2O. Para saber essa relação, essa proporção, basta eu dividir esses três valores pelo menor valor. E o menor valor aqui, ó, é o do nitrogênio, que é igual a 20. Então, 20 quilos por hectare de nitrogênio dividido por 20, que é o menor valor dentre os três, dá 1. 80 quilos por hectare de P dividido por 20 dá 4. E 40 quilos por hectare de K dividido por 20 dá 2. Então, a relação entre os nutrientes que eu preciso aplicar ali no solo, né, os 20 quilos de nitrogênio, os 80 quilos de pentóxido de fósforo e os 40 quilos de óxido de potássio, tem uma relação de 1 para 4 para 2. Uma parte de nitrogênio, 4 partes de fósforo e 2 partes de potássio. Agora, eu preciso identificar
qual é a relação entre as fórmulas que estão disponíveis no comércio. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir cada fórmula dessa, cada elemento que contém a fórmula, pelo menor valor. Na primeira fórmula, o menor valor é 17. Então, 17 dividido por 17 dá 1. A relação entre os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio no formulado NPK 17, 17, 17 é de 1 para 1 para 1. No segundo formulado, eu vou dividir as proporções pelo menor valor, que é igual a 10. 10 dividido por 10 dá 1. 30 dividido por 10 dá 3. 20 dividido por 10 dá 2. E assim sucessivamente. Então, as relações entre os fertilizantes disponíveis, entre as fórmulas NPK disponíveis no comércio, são essas aqui, ó. E a relação entre os nutrientes do que eu preciso aplicar para atender a demanda desta cultura é de 1 para 4 para 2. Logo, o fertilizante que tem a relação igual ao que eu preciso aplicar é o fertilizante 4, 16, 8. O NPK com 4% de nitrogênio, 16% de fósforo e 8% de potássio. Quantos quilos deste NPK 4, 16, 8 eu preciso aplicar para fornecer 20 quilos de nitrogênio, 80 quilos de P2O5 e 40 quilos de K2O? Vamos ver agora. Eu posso empregar qualquer um dos 3 nutrientes, tanto o nitrogênio, quanto o fósforo, quanto o potássio. Porque na composição do fertilizante existem todos os 3 elementos. Então, se eu calcular a dose do fertilizante para apenas um, eu vou observar que esta mesma dose que eu encontrei calculando para o nitrogênio vão suprir a minha demanda com os demais, fósforo e potássio. Então, eu preciso aplicar 20 quilos por hectare de nitrogênio. A dose deste fertilizante do NPK 4, 16, 8 é definida da seguinte maneira. Ela será igual à dose de nitrogênio a ser aplicada no solo, vezes 100, dividido pela porcentagem de nitrogênio no fertilizante NPK 4, 16, 8. Então, a dose de NPK a ser aplicada vai ser igual a 20 kg por hectare de nitrogênio, ou seja, aquilo que eu preciso aplicar no solo, vezes 100, dividido pela concentração de nitrogênio no fertilizante NPK 4, 16, 8. Eu tenho, portanto, 4% de nitrogênio. 20 vezes 100 dividido por 4 corresponde a 500 kg por hectare do NPK 4, 16, 8. Se eu aplicar 500 kg deste fertilizante, eu vou suprir as plantas, ou melhor, eu vou deixar disponível às plantas ali no solo a quantidade de 20 kg por hectare de nitrogênio. E para os 2 elementos restantes, o potássio e o fósforo, observem que 500 quilos deste fertilizante são constituídos pelo nitrogênio, pelo fósforo e pelo potássio. E esse fertilizante, ele tem 16% de pentóxido de fósforo e 8% de óxido de potássio. Logo, esses 500 kg com 16% de P2O5 irão aplicar no solo 80 kg de P2O5.
porque 500 vezes 0,16, ou seja, 16% de 500, corresponde a 80 kg por hectare de P2O5. Para o potássio, a mesma coisa. É um fertilizante que tem 8% de óxido de potássio. 8% de 500 quilos, que é a dose que eu preciso aplicar, correspondem a 40 kg por hectare de óxido de potássio. Então, nós atendemos a demanda desta cultura por nitrogênio, fósforo e potássio, aplicando 500 quilos por hectare de um NPK 4,16,8. Então, nós deixaríamos ali no solo, para ser aproveitado pelas plantas, 20 kg por hectare de nitrogênio, 80 kg por hectare de P2O5 e 40 kg por hectare de K2O. Ok? Recapitulando, 500 kg deste adubo vão deixar ali no solo 20 kg por hectare de nitrogênio, 80 kg por hectare de P2O5 e 40 kg por hectare de K2O, atendendo então o que é sugerido para essa cultura hipotética que nós estamos usando no exemplo.